Estamos aqui para mais um episódio do Elas Podem. E como vocês já sabem, elas podem ser o que elas quiserem ser. Hoje, estou aqui dividindo a bancada com a minha amiga Marisa Azevedo. A gente fala todos. Obrigada pelo convite, Camila. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que seja um momento de grande aprendizado para todas nós. E claro que temos uma convidada super especial, né? E eu vou me resguardar de não apresentá-la para vocês e deixar que ela mesma se apresente. Estamos aqui com quem? Eu sou Patrícia Dantas, jornalista e virei uma apaixonada por contar histórias do agro. Acho que é uma definição que eu gosto de falar, porque são 10 anos de história do agro e essa história vai continuar, isso já é um spoiler. E eu fiquei apaixonada por contar histórias do agro e das mulheres do agro especialmente, porque a gente percebe o quanto que elas são, nós somos, que eu me sinto uma de vocês também, potentes, capazes, maravilhosas. Então, é isso. Patrícia, jornalista, mas hoje, o principal título, uma apaixonada pelo agro. Muito bom. E não sei se o nosso público sabe, a gente tem uma condução ali no grupo de WhatsApp, a gente tem uma rede, né, chamada Mulheres Sergipanas no Agro, que originou aí o Elas Pode, e a Patrícia, há muitos anos, já faz parte dessa rede de apoio, porque realmente ela sempre se demonstrou extremamente apaixonada pelo agro. Eu considero assim, Patrícia, eu posso estar errada, né, na minha definição, mas para mim você é uma comunicadora do agro. E o quanto que você vem destacando o protagonismo feminino em muitos lugares do nosso estado de Sergipe. Então, o meu agradecimento especial a você nesse momento. Então, e é interessante você falar de comunicadora, porque o nome do curso, a formação é comunicadora social. Esse é o nome do curso, comunicadora social com habilitação em jornalismo. Então, sim, eu sou uma comunicadora, a comunicadora do agro, porque foi esse o tema que me fez apaixonar, me fez perceber que o campo tem os seus cansaços, tem o sol que é desafiador, tem todo o trabalho que muitas vezes não é reconhecido, mas sem dúvidas é apaixonante e é um momento que a gente realmente conhece as pessoas olho no olho, tem a questão da empatia, tem a questão assim do amor pelo que faz, a gente percebe muito isso no campo, com homens e mulheres, e com mulheres, como a gente se identifica, isso é ainda muito mais intenso. E eu acho que quem é do agro já teve o prazer de ser entrevistado e ter sua história contada por você, Patrícia. Eu já tive esse prazer umas 2 ou 3 vezes. Então, você ajuda a nos divulgar, né, a nos dar voz. Acho que você faz toda a diferença, porque sempre que a gente vê alguma coisa diferente, lembra? A gente vamos falar com Patrícia para que ela possa contar isso. Então, chamar a televisão, chamar a TV, através de você, através de toda a história que você conta, histórias lindíssimas e emocionantes também, viu? Porque uma das reportagens que você fez lá no meu trabalho, todo mundo se emocionou. A gente tinha vontade de chorar de tão linda que ficou ali a história que você contou. Isso é muito, muito, muito bom saber disso. Eu fiz questão, assim, há 10 anos atrás, quando eu estava iniciando, só homens contavam histórias do agro. Praticamente só homens contavam histórias. E hoje a gente tem, na TV Sergipe, já existem a minha xará, a Patrícia, tem uma outra colega que começou há pouco tempo, agora que era muito de produção e está no campo e está fazendo um trabalho muito bom, que agora fugiu o nome, mas daqui a pouco eu me lembro o nome dela. Então, são mulheres que estão indo para o campo também contar histórias e emocionar as pessoas, porque a mulher tem essa capacidade, sabe, de olhar talvez o detalhe que o homem não olha, contar uma história que realmente conte um pouco da personalidade, conte um pouco do sentimento, de pertencimento que a mulher tem, do esforço, da luta, da companhia que ela faz. Inicialmente a gente só pensava assim, não, a mulher está ajudando o homem. Hoje em dia eles são considerados no mínimo parceiros, e eu percebo isso, no mínimo parceiros. E muitas vezes a gente já conhece, quem está no campo sabe que tem mulheres hoje que a família tem outras vocações para mais de um negócio e tem mulheres que estão fazendo toda a parte da fazenda mesmo, fazendo a direção da fazenda, e isso é maravilhoso. São mulheres que se identificaram, são empresárias, são empresárias de fato, porque a empresa, hoje, uma fazenda tem que funcionar como empresa, tá aqui a Camila que deixa isso muito claro sempre nos cursos dela. Então a gente percebe que toda a vocação dessas mulheres empresárias, ela colocam ali na fazenda e com amor, né, pelos bichinhos, pelas plantações,
pelo cuidado, pela humanidade de conduzir as relações. A gente sabe que o campo é uma área muito difícil de até mão de obra, e são as mulheres que estão no comando dessas propriedades que conseguem reter, muitas vezes, as pessoas que estão no campo. É essa humanidade, é esse acolhimento, esse diferencial que as mulheres que estão fazendo a gestão do agro realmente estão fazendo e fazendo a diferença. Perfeita a sua colocação, tanto aqui nas minhas andanças aí por Sergipe, eu percebo realmente essa habilidade. Eu acho que a mulher, ela já nasce sendo preparada para ser uma gestora de uma família, né? E aí, quando ela vai fazer a gestão de uma propriedade rural, ela tem aquilo como a família dela. E aí, realmente, a habilidade de reter pessoas delas está muito maior e muito superior à dos nossos produtores rurais. Tá? Tem feito essa diferença aí no contexto. E vivemos a sociedade da escassez da mão de obra agora, né? Verdade. Então, assim, isso faz realmente uma grande diferença no campo. Mas eu quero te chamar lá para o início da sua trajetória. Vamos entender a origem de Patrícia. Por que Patrícia decidiu ser comunicadora? Então, Patrícia era aquela menina de escola, inclusive colégio de padre, que era a que se metia em todas as coisas. Patrícia tinha jogos internos, Patrícia estava em todos os esportes. Tinha teatro, gincana escolar, Patrícia estava normalmente como protagonista do teatro. Na primeira comunhão de Patrícia, com 10 anos de idade, Patrícia foi a oradora da turma. Tem uma foto bem bacana, eu de trança de raiz, na época era uma trança de raiz, e eu com o microfone na mão, para fazer os agradecimentos. Era uma parte da primeira Eucaristia. Então eu estudei no Colégio Salesiano, no Colégio de Padre, que era muito mais intenso a parte religiosa na época, e fiz essa minha formação inicial religiosa por lá. Então, aí foi assim, foi o microfone na Eucaristia aos 10 anos de idade, as peças de teatro, toda essa parte de humanas e com comunicação que fizeram com que, quando chegasse aos 17, o que você vai fazer? Eu quero quero fazer algo de comunicação. Meu pai é radialista, ele nunca tem uma voz lindíssima, ele nunca foi, de fato, um profissional do rádio, digamos assim, mas ele sempre fazia comentários, participações. Ele faz parte do Rotary, quem é o mestre de cerimônias do Rotary nos eventos é sempre ele. Quem já esteve em algum evento do Rotary pode ter certeza, quem estava lá no microfone fazendo cerimonial é o meu pai, Sérgio. Então, veio esse amor dele, a voz marcante do meu pai, mas essa relação com a comunicação aconteceu assim, aconteceu ao longo do tempo. Mas não, a gente vai estudando o que é que vai ser quando crescer, né, quando for fazer a faculdade. Tão difícil, né, aos 17 anos, escolher para o resto da vida. Eu pensei em ser psicóloga também, foi uma das coisas. Dentro da área de humanas, porque eu gostava de ouvir pessoas, gosto de gente, e aí eu fico pensando, não, eu quero ouvir para entender. E é isso que eu ainda faço hoje, eu ouço para entender. E essa, digamos assim, essa expertise que o dia a dia me deu, eu sou voluntária do CVV, que é uma ONG de apoio emocional, e eu coloquei também essa expertise aí de ouvir, de entender, das pessoas desabafarem, e assim, aí a gente vai acumulando algumas skills, algumas habilidades que fazem com que, de repente, apareça nas matérias do agro. Então, foi chegando até aí, mas eu passei muito pela produção de matéria jornalística, com comunicação institucional, fiz muitos materiais dentro de comunicação institucional, empresas grandes como o SESI, como a Federação das Indústrias, na refinaria Abreu Lima também como comunicadora social, trabalhando com as pessoas do entorno da obra, porque a gente precisava comunicar para elas que iam acontecer algumas ações da construção lá, então a gente tinha que ter aquela interação, as pessoas precisavam se sentir seguras com aquela conversa. Né? Abreu Lima, Pernambuco, exatamente, refinaria Abreu Lima em Pernambuco. Então eu trabalhei 2 anos por lá como comunicadora social também, mas aí foi uma hora totalmente diferente. Imagina que você estava trabalhando com a Federação das Indústrias, que foi dentro do Sistema Indústria, foi o último lugar que eu trabalhei, com empresários da indústria. Daqui a pouco você vai para o chão de fábrica, literalmente, na construção, mas para trabalhar outras habilidades, que eram com o pessoal de obra, que eu precisava de uma comunicação que eles me entendessem, porque eram pessoas com pouca instrução, tinham formação técnica, mas muitas vezes pouca instrução para
para compreender alguns comunicados maiores, jornais grandes. Então a gente foi fazendo um trabalho, um jornal, tinha jornal que a gente era obrigado a fazer um jornal, mas com a linguagem para eles, para o chão de fábrica, digamos assim. Os DDS que a gente fazia para passar as informações, a gente era chamado para replicar as campanhas da Petrobras. Era uma forma de contato e a gente tinha que fazer essas comparações. O jornalismo também faz isso. A gente pede que a gente conte as histórias, mas que as pessoas entendam. Quantos litros de água? O equivalente a uma piscina olímpica. E a gente vai fazendo essas comparações para que a gente possa ser entendido e ser compreendido. Não, ela falou disso, não, já sei mais ou menos como é que é. Então, a gente tem, dentro do agro, tem várias medições que cada lugar tem as suas, né? Mas as nossas básicas é a tarefa, é o hectare, mas é dessa forma que a gente consegue exemplificar. A gente sabe que 3 tarefas de terra é o equivalente a mais ou menos um campo de futebol oficial, né? De gramado. Então, aí a gente vai contando essas histórias, vai trazendo essas expertises para que as histórias sejam bem contadas, elas tenham pertencimento, mas principalmente que as pessoas entendam o que está acontecendo ali. E aí foi assim, que continua. Patrícia, então você é sergipana e foi para Pernambuco nessa aventura de trabalhar com uma obra que imagino que era só homem lá. Sim, essa obra chegou a ter 2.000 pessoas, só nessa obra. Eram 13 obras diferentes para construir a refinaria. A parte que eu trabalhei era a parte de limpeza do processo, chamava de SNOX, que era onde o combustível estava sendo limpo para ser enviado para o ar ser enviado para a atmosfera. Então, era uma parte que a gente trabalhava muito a sustentabilidade, era uma parte que a gente trabalhava muito a questão do meio ambiente, porque o operário que estava na obra precisava entender o que eu estou construindo. Então, foi desafiador, imagina. E depois eu mudei as botas, né? Eu passei a usar as botas de segurança dentro da obra. É obrigado a gente usar a bota de segurança. E tempos depois, foram 2 anos depois que eu saí de Pernambuco, eu entrei no agro. Saí das botas de segurança para as botinas, para encarar o sol e os arames farpados e toda, digamos assim, as peculiaridades do agro. Tem que pular cerca, levar umas carreirinhas. A carreirinha faz parte. Mas deixa eu entender, você veio para o agro por uma questão de oportunidade de mercado ou você queria realmente trabalhar com isso? Não, eu nem imaginava, Camila, nem imaginava como é que seria isso. Como eu falei assim, como é que você só vai querer algum lugar quando você se enxerga em algum lugar? Quem era que estava, apesar do Globo Rural hoje ter uma mulher na bancada, mas ela vai muito pouco para a rua para fazer matérias, vai bem pouco. E aqui em Sergipe não tinha uma mulher, e ainda não tem na condução de uma apresentação do programa, sempre são homens que vão trocando lá, quando tem férias sai o Rafael, vem o Anderson, já teve um outro colega lá, e são eles que se revezam na apresentação o âncora, exato, na apresentação do programa de estação agrícola. Então, não tinha essa referência, não existiam essas referências de mulher. Então, aconteceu eu estava na PDP fazendo um outro trabalho, tinha acabado de voltar da refinaria Abreu e Lima, estava fazendo um outro trabalho de construir o site da TV APP na época, comunicação ainda, mas para construir as informações do site. E aí chegou uma pessoa lá apresentando o programa, mas era o programa piloto, que ia precisar de alguém para fazer. Então, eu estava lá por acaso, eu disse, tem Patrícia, será que ela topa? Aí olharam para mim assim, mas é mulher, né? Porque quem fez as matérias do programa piloto tinha sido um homem. Aí eu disse, mas por quê? Não, é porque não pode ser uma pessoa com frescura, isso eu acabei de sair. Aí eu comentei, né? Acabei de sair da refinaria Abreu e Lima na construção, eu usava bota, ficava com lama nas galonchas quando era tempo de chuva. Acho que frescura não se adequa, não. Aí brinquei, assim, eu acho que talvez essa minha sinceridade, essa minha atitude lá de dizer assim, eu consigo, fizeram com que me levassem para um treino. E aí foi acontecendo tudo aí. Mas eu costumo dizer que aí é outra coisa, né, Marisa? Eu já estava com minha língua coçando aqui para falar, que é aquela necessidade que a gente tem de sempre estar se afirmando.
para os outros. Sim. Se a gente disser, não tem frescura, mas aí a gente tem que justificar o porquê ele não tem a frescura. Não basta só falar, a gente tem que validar isso de alguma forma. Eu ainda acho que, nesse caso específico do seu relato, é como se você estivesse no lugar certo. Na hora certa, sim. Porque do mesmo jeito que a oportunidade foi sua, podia ter sido de um colega. Sim. Né? Eu estava dentro da TV Aperipê, tem vários comunicadores lá que já estavam na casa. Eu fui contratada para um momento menor, que era para fazer a construção do site que não existia, do site da instituição que não existia. Então eu fui para botar o conteúdo no site. Então eu estava fazendo revisão do material, missão, visão, eu estava pegando as informações de cada um dos programas para fazer uma espécie de promptzinho lá, de uma informação lá, para que quando a pessoa fosse lá no conteúdo do programa, saber o que é, quem é o apresentador. Então eu fui chamada para fazer isso, gerar o conteúdo do site. E de repente isso aconteceu. Eu estava lá conversando com o diretor e aí aconteceu essa... Será que se fosse um homem no seu lugar, que dissesse, eu quero, será que existiria essas perguntas? Que nada, bora, era só um bora. E interessante que o menino que começou lá a coisa, ele não quis, ele disse, não, eu não aguento não, eu fico muito cansado. E a gente sabe que estrada cansa, o calor do sol cansa, você chega às vezes, aí o meu chefe falava bem assim, vai gravar o texto áudio hoje, eu até conseguia pensar, digamos assim, na condição da matéria, aí eu fazia um esqueletinho assim, anotava, mas aí você chegar, às vezes cansado, você ir a gente batia e voltava para ir para Canindé ou para Glória, porque são os mais distantes, né? Principalmente Canindé. Então você passar assim 5 horas só de viagem, fora o tempo lá, que é aquele calorzinho para cada um. Você tá subindo uma ladeira, subindo um... Exatamente. Muitas vezes pessoas dizem, Patrícia, eu gosto tanto da sua voz, mas você parece pouco. Eu disse, porque a gente às vezes está acabado de subir ladeira, de passar por coisa, então você está com uma imagem tão ruim. O meu cinegrafista às vezes não passava assim um cuidado, ele quer fazer, ele ouviu a voz, funcionou, tá bom. Mas a gente tem um conjunto, né? Tem o rosto que tá cheio de suado, a sobrancelha, às vezes você tava um pouquinho mais de maquiagem, de repente borrava o rímel. Então eu passei a minha maquiagem era o protetor solar, um batonzinho. E quando era uma matéria muito bacana para mostrar, eu aparecia, eu subi em cima de um burro, eu andei a cavalo, então, de pensar em maquiagem, porque não aparecia. As pessoas perguntavam, Patrícia, por que você não aparece? Eu conhecia a sua voz, mas não conhecia você pessoalmente. Eu estava mais cheinha na época, isso também a gente tem um pouquinho de receio, não me limitava, né? Deixa muito claro, eu sempre me achei linda e maravilhosa. Mas, às vezes, assim, quando você não estava com os outros aspectos legais, aí você disse, não, hoje eu não vou fazer a passagem, que é quando a gente aparece no vídeo. Mas aí eu passei a colocar assim, eu vou usar com o cabelo mais preso, eu vou pegar e vou usar só um protetorzinho solar e um batonzinho, para não correr o risco de manchar o rosto, porque aconteceu de ter um botãozinho da blusa, às vezes, aparecer numa passagem aberto, ou então o rosto borradinho com um pouquinho de rímel. Então, assim, não vou fazer mais não, eu não quero chamar a atenção de uma coisa borrada mais do que a informação que eu quero dar. E aí foi isso, passou um tempo até sem aparecer, aí quando tinha alguma coisa muito legal para fazer, aí eu aparecia, fazia questão de aparecer, quando às vezes o entrevistado, a gente não conseguia assim, convencê-lo a falar, então eu me aproximava com o microfone, devagarinho, daqui a pouco eu conseguia que a pessoa falasse, tinha todo um jeitinho, meu chefe falava bem assim, se não falar com a gordinha, não falar com ninguém, ela consegue arrancar todo mundo. Eu sei que era um pouco de preconceito do coisa, tem uma parte de bullying aí, mas ele queria dizer ali, naquele momento, e eu tentar deixar isso pro lado, era que, assim, eu tinha um poder de convencimento das pessoas, e as pessoas mais simples, às vezes com pouca instrução, não sei falar não, se você não tá falando, não sei falar não. E depois que eu ia conversando, eu cutucava ele, e apontar para o microfone de leve assim, daqui a pouco a gente tinha uma história bonita que foi registrada, aí esse enquadramento me pegava, porque tinha que me pegar e pegar a pessoa para que a gente criasse essa história mais legal, né, ter essa proximidade. Então foi assim. Foi. Isso aconteceu com a gente lá, inclusive, quando você vai fazer uma matéria, eu diria mais do que é um poder, né, esse acolhimento que você faz com as pessoas. Eu tenho um colega extremamente tímido, que ele odeia falar e aparecer, odeia. E quando você chegou lá, começou a conversar com ele e fez ele aparecer na reportagem. É uma coisa assim, inédita, fora de série. Eu acho que as pessoas às vezes precisam
confiar no que vai se fazer, né? O olhar no olho, a gente traz um pouco de empatia. Tem a questão realmente de falar sério. Se, olha, se, eu deixar muito claro, se você não gostar, a gente desfaz. Então, eu explicava as regras antes, explicava olhando no olho, falava a linguagem da pessoa, porque às vezes a gente ia conversar com uma pessoa que tinha pouca instrução. Então, eu, às vezes, começava a falar, digamos assim, um discurso que seria dela. Eu disse, não. Aí eu acho que a pessoa falava assim, não, mas desse jeito eu sei falar. E aí, daqui a pouco saía. Eu deixava a pessoa bem, bem porque e não realmente, precisava de muito tempo. Não, não era uma questão de assim, ah, Patrícia, vai demorar, porque. Não, é uma coisa simples. Claro que a gente precisa de uma conversa prévia para entender o assunto. A gente tem um comunicador que fala assim, até para perguntar você precisa entender, né? Você precisa saber. E é isso. A gente recebe uma pauta, que é um direcionamento da matéria, mas a matéria é feita de personagens. E a gente só consegue tirar uma boa história do personagem se a gente entender aquele personagem de fato, para que ele possa dizer mais do que estava dito na pauta, dizer algo a mais que dê credibilidade, que gere pertencimento, que as pessoas se identifiquem de fato. E essa era, digamos assim, a minha especialidade nas condições das matérias rurais. E você falou lá atrás da influência do seu pai no processo da sua escolha ali para ser uma comunicadora, que ele já era também comunicador. E sua mãe? Onde que sua mãe entra nessas Então, suas escolhas e caminhadas? minha mãe, sabe aquele tipo de pessoa que chega nos lugares e todo mundo gosta? Essa era a dona Gilma. Eu digo era porque estou fazendo agora 10 anos que ela se foi. E tudo que o agro me proporciona, digamos assim, eu digo que seria uma boa história para viver com minha mãe ou contar com ela. Minha mãe era do tipo assim, que a gente já se perdeu fazendo trilha na cachoeira lá de Itabaiana. A gente já fez, já tirou caranguejo do mangue. Minha mãe e uma tia minha. Então, essas experiências que gerariam boas histórias, Camila, eu já tinha algumas com elas. A gente parava no meio da estrada, a gente vai por aqui, entrar por aqui, que a gente vai para uma praia. Aventureira, hein? Muito aventureira. Então, todas as vezes que eu passo, até hoje, que eu passo por uma situação, que eu como uma coisa diferente, que eu passo por um lugar bacana, acho uma fruta diferente na rua, eu me pego pensando assim, eu vou contar para minha mãe, vou passar lá, e depois eu lembro, minha mãe não está aqui mais. Quando eu saí da minha mãe foi dia 3 de março, e até eu fiz um post falando sobre isso, que hoje eu conto em oração para ela o que aconteceu. Muitas vezes, quem me olha assim, acha meio louca, oxe, ele tá chorando do nada, assim, é porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu, e eu fico lembrando, assim, como é que seria como é que ela ia me dar a devolutiva daquilo que eu falei. Então, é, assim, eu falando para minha mãe que eu me aventurei subindo fazendo uma passagem, como a gente chama, dentro do Rio São Francisco, em Amparo de São Francisco, ou montando um búfalo, ou experimentando cachaça limpa, porque é assim, quem faz matéria do agro, e tem oportunidade de falar sobre tudo, e é uma área muito grande, a gente podia fazer a parte de produção de grãos, podia fazer criação de animais, mas a gente pode fazer comunidades tradicionais, pode fazer turismo. Então, então todas as comunidades tradicionais estão aí, estão ribeirinhos, tem os quilombolas, então, eu conseguia contar histórias porque essas pessoas, esses povos, eles sempre têm uma relação com o campo. Então, a gente contava essas histórias. E era aquele lugar que eu falava assim, eu tenho que trazer minha mãe aqui, mas eu levava como? Aí eu fazia isso em oração, digamos assim, e imaginava como é que ele ia me dar a devolutiva. Aí eu gostava, vamos mesmo, vamos fazer isso. Então, eu acho, eu tenho certeza, desde sempre, minha mãe faleceu de um câncer, mas assim, poucos dias já, a tristeza foi dando lugar à certeza que ela estava bem, que estava me dando força para continuar, porque eu estava muito próxima dela. Voltei de Pernambuco quando eu passei 2 anos e meio distante dela, entre aspas, eu só via de 15 em 15 dias, para quem via todos os dias. E a gente viveu muito, foi interessante que assim, os 2 anos que eu estava lá, de 15 em 15 dias a gente passeou o litoral do Pernambuco todo, porque ao invés de eu vir para cá, para Sergipe, ela pegava, ia para lá,
Eu tinha um filho pequeno e que parte desse tempo que eu estive em Pernambuco, eu me separei. Eu estava com um filho de 2 anos de idade. Então, ela passou a ser minha rede de apoio aqui em Aracaju. Eu passei 2 meses longe do meu filho, entre aspas, né? Porque ele estava aqui com minha mãe. E eu só via 2 meses, não, 6 meses. E eu só via de 15 em 15 dias. Então, ela fazia bem assim: eu vou de avião, então eu vou de ônibus. Tô indo. Eu só organizava, ela ficava com um cartão adicional meu, né, cartão de crédito, assim, tem passagem aérea barata, eu vou para Recife. Então, ela ia para lá e a gente passeava o litoral todo. Eu fiz grandes amigos por lá. Gente de Pernambuco talvez não conheceu tanto o litoral de Pernambuco quanto eu. E minha mãe, a gente se aventurando. Desde tirolesas lá em Pernambuco, quanto em várias outras coisas que a gente foi se aventurando nos digamos assim, na parte de beleza e história que existe dentro das cidades pernambucanas, ali mais próximo de Recife. Então, vocês eram umas desbravadoras, aventureiras. Sim, muito aventureiras. Topando Muito. tudo. Daqueles assim, eu tenho memórias da minha mãe que a gente cozinhar juntos alguma coisa assim, tomando um vinhozinho. Essas memórias carrego para sempre. E é interessante assim, que há pouco tempo atrás eu estive na vinícola Possamay, de Darley, e lá na área dele, no fundo, tem uma espécie de sítio. E eu lembrei a história da minha mãe, que a gente ia para o sítio, a gente tinha uma propriedade em Nossa Senhora do Socorro, e a gente tomava vinho lá embaixo da árvore. Eu disse, eita, pega, olha as memórias voltando, olha as memórias trazendo a lembrança da minha mãe aqui, porque tudo que eu vivenciei no agro, que eu conto histórias, pode ter certeza que elas têm uma ligação gigante com a minha mãe, Camila, gigante. Eu queria aproveitar esse gancho que você está colocando. Pelo que eu entendi, durante sua maternidade, sua mãe esteve presente durante um período. Sim. E depois, como foi conciliar esse processo de ser jornalista no agro, pegar muita estrada, viaja bastante, isso tudo nós vivenciamos, né? Eu não sou mãe, minha amiga aqui também não é mãe, somos mãe de pets. Também sou mãe de pet. Mas a gente sabe o quanto que isso é desafiador, porque nós assistimos as nossas colegas, né? E aí você, como comunicadora do agro, deve ter passado pelas mesmas situações. Como que foi Então, isso? eu já não tinha uma rede de apoio formal, né, que seria a minha mãe, que seria a principal. Mas eu tenho 3 irmãs, e elas São vocês 4 ou tem homens? não, é uma casa de mulheres. Somos 4 mulheres e hoje são 5 netos, mas são 4 mulheres, 4 filhas mulheres dos meus pais. E então a gente minha irmã mais nova, que hoje tem 26 anos, ela é quase uma mãe para meu filho. São 10, hoje tem 15 anos, são 11 anos de diferença dela para meu filho, mas era a tia-mãe que levava para o parque, porque era da mesma idade, brincava junto. Então, eu tinha esse ponto, essa rede de apoio dela para algumas coisas. A gente tem hoje boas instituições que podem abrigar os filhos da gente numa escolinha, numa creche, então, em tempo integral, eu usava isso. E no finalzinho do dia, 4 horas da tarde, digamos assim, que acabava o tempo lá, minha irmã ia buscar, uma outra irmã ia buscar, uma vizinha ia buscar, a gente ia criando uma rede de apoio paralela, porque, olha, para a mulher tem que ter rede de apoio, se não tiver rede de apoio é muito mais difícil. Eu falei agora para as meninas que eu ia para Canindé e voltava. Por que eu não dormia? Porque a logística de dormir em Canindé era muito mais complexa. Era muito mais complexa. Meu pai já tinha se casado, exato, aí eu tinha que bater e voltar. Ou bater e voltar. Ou, digamos assim, tinha a economia da empresa, mas o sacrifício era meu e até do próprio diretor da empresa, que também era cinegrafista, para que a gente pudesse levar uma matéria de excelência em curto espaço de tempo e viajando 5 horas, que a gente ia para ir para Canindé e voltar. São 5 horas só de estrada. Perfeito. Isso com estrada boa, sem encrenca nenhuma, porque são 3 horas, né, de viagem, no mínimo, assim, aí a gente estica um pouquinho mais, porque a gente vai mais cedo, vai 4 horas da manhã, e tem que voltar lá depois do almoço, 2 horas da tarde, para conseguir estar aqui no finalzinho do dia, no iniciozinho da noite, para conseguir continuar os nossos papéis de mulher, né, porque mesmo você, se não tem filho, tem os papéis de esposa, tem os papéis de filha, tem todos esses papéis que continuam executando, e a gente precisa dar conta de todos eles. Infelizmente ou felizmente, a gente dá, né, conta de todos eles. E nessa sua trajetória aí do agro, eu vou agora funilar, né?
teve alguma das histórias que você gravou, que você contou, que lhe impactou profundamente? E se é dessas histórias, lhe chamava atenção o fato de você, por exemplo, estar em algum lugar que aquela mulher muitas vezes fazia todo um trabalho, mas que ela não tinha o devido valor pelo que ela fazia. Porque eu, nas minhas andanças como agrônoma, eu assisto muito sobre isso, e às vezes a gente fica até coçando a mãozinha assim, tipo, como que eu ajudo ali, né? Mas muito eu enxergo de mulheres que carregam um trabalho muito grande nas costas, mas na hora do reconhecimento, esse reconhecimento não aparece. Então, tem uma história que foi uma das primeiras que eu contei, de uma pessoa que chama-se Maria da Horta. Quem conhece Glória, nossa Ana Glória, sabe da história dessa mulher. É uma ex-catadora de lixo, de recicláveis à época, e a gente percebeu o potencial, que ela, na verdade, ela foi fazer um vereador disse que ela poderia fazer uma aula de artes para a criançada, e ela foi a oportunidade que ela deu, só que depois disso, a gente pegou e contou a história dela, sobre a relação dela com o campo, e a gente contou a história dela umas 6 vezes, e ela, até hoje, eu converso com ela, ela fala bem assim, Patrícia, se não fosse você para mostrar a minha história, o meu potencial, eu não teria aberto as minhas possibilidades. Porque ela disse que passou necessidade real, de fato. Mas a partir do momento que as pessoas viam a história dela lá contada, com as primeiras ações que ela fez, com apoio à época da Indagro para utilizar o pó de rocha, para utilizar outras tecnologias sociais para que ela pudesse produzir, e a gente mostrar que era possível, porque era uma pessoa que não tinha praticamente nenhum tipo de investimento inicial e conseguiu começar a funcionar. Ela foi depois chamada para cursos, ela começou a dar palestras de educação ambiental, de ecologia, e ela disse que essa primeira vitrine foi dentro do programa. E a gente esteve lá, acho que umas 4, 5 vezes depois disso, mas sempre mostrando a capacidade dela de se reinventar, porque a gente mostrou que ela passou dificuldade também, e isso eu gostava de mostrar, porque não é tudo flores não só nem tudo é flores. Então, a gente viu que ela passou dificuldade, eu contei a história dizendo para ela que ela tinha passado dificuldades, mas que ela tinha conseguido se reerguer e virar. Então, ela hoje é tida como consultora, premiada pelo Sebrae, premiada por um monte de lugares, pela história que ela tem, que a gente começou a contar, que ganhou visibilidade, que outras pessoas contaram também essas histórias, e que ajudou, digamos assim, o despertar dessa mulher. Então, eu sou muito... Toda vez que ela fala comigo emocionada, eu me sinto... Sabe quando você faz algo por alguém que você não precisou desprender R$1 e que você só usou a sua forma de cativar, o seu trabalho para conseguir fazer com que as coisas virem? A gente não precisa de dinheiro não para servir, não. Isso é um serviço, isso é caridade também, de amor. Então, eu pude exercitar essa caridade muitas vezes, e quem faz algo como isso, a gente sabe que faz bem pra gente. A gente pode ter ajudado a pessoa ali, pontualmente, naquele local, mas a gente carrega um brilho, uma gratidão gigante no coração, em todas as histórias. Não. E mesmo porque a gente às vezes não sabe, a gente às vezes dá dinheiro, a gente não sabe como vai funcionar, e a gente dá a oportunidade, como a gente dá, da pessoa se mostrar quem ela é, e a gente consegue resultado tão mais marcante, tão mais interessante que... E como você sabe, eu sou especialista em gestão de propriedades, né? Então, assim, quando eu chego numa propriedade, eu costumo ver, né? O que o produtor faz? O que a esposa dele faz? O que os filhos dele fazem no negócio? E aí, na hora que a gente vai entender o caminho do financeiro dentro daquela unidade familiar, a gente muitas vezes percebe que aquela mulher que pratica muitas ações ali dentro, ela não tem sequer remuneração ou acesso ao financeiro da produção. E isso me impacta. Eu não sei você, nas suas caminhadas, se você chegou a perceber isso. Às vezes, fazendo a matéria, você percebe, ela atua, mas... E ela tem voz? Ela opina ali dentro? A gente tá tendo uma pesquisa, a última pesquisa do IBGE, se não me engano, mostra essa mudança, né, das mulheres terem um pouco mais de protagonismo dentro da gestão das propriedades. Mas sim, nesses 10 anos, não, a gente percebe que a mulher é vista só como, eu ajudo.
Uhum. Eu ajudo, sim, mas você ajuda. Quantas horas É, por dia? pois é. O ajudo que é muito diferente do ajudo do homem em relação ao serviço de casa que ele faz pontualmente uma besteirinha aqui, e a mulher que é do agro, ela faz 90% muitas vezes, 80%, 90%, e quem apita os 20% é que de repente apita e tem voz executando 20%, 30% da situação. Exatamente. Vi muito disso. Por isso que eu reitero aqui. Hoje, essas mulheres que conseguiram voz dentro das propriedades, pelos próprios cursos, pelos próprios desenvolvimentos que estão acontecendo, com instituições como o Sebrae, como o Senar, elas conseguiram fazer uma verdadeira revolução dentro das propriedades rurais. E eu adoro contar essas histórias. Eu contei uma história, tem pouco tempo, de 2 adolescentes do ensino médio, inclusive concorrendo ao prêmio Sebrae, entrei como destaque, não cheguei a receber a premiação, mas eu contei a história de 2 mulheres, 2 meninas, lindas, maravilhosas, super vaidosas, e que lidavam literalmente com a ordenha de leite. Uma estudava de manhã e outra de tarde. Ela é Glória. É. Eu lembro da sua. E elas se dividiam para dar conta, porque quer dizer, o serviço era delas, e o pai dela, que é uma pessoa com pouquíssima instrução na época, a mãe tinha um pouco mais de instrução, ela conseguia a produção, elas tinham uma porcentagem na produção de leite, e eu achei isso massa, muito bacana. E elas recebiam, sucessão, né? sim, elas recebiam semanalmente, porque eles recebiam do laticínio semanalmente, elas recebiam semanalmente, e era dinheiro para elas eram adolescentes, era dinheiro para as maquiagens, para as escovas, para roupa nova, não era dinheiro para o sustento ainda, mas era para todas as necessidades que elas queriam. Uhum. Então, foi muito bacana contar essa história, muito bacana. Ver que mulheres lindíssimas, poderosas, que falam bem, que participavam, inclusive, de protagonismo de ciências dentro das escolas, dentro dos centros de excelências, estavam ali. Uma acordando bem cedinho para estudar de tarde, e a outra que estudava de tarde, elas se revezavam, né, de manhã e de tarde. Às vezes trocavam, mas se revezavam para que conseguissem dar conta da produção, porque o pai tinha tido um acidente e não podia mais fazer. Esse trabalho, e todo mundo sabe o quanto que esse trabalho é pesado, né? Até tem uma... E elas tiravam na mão, não era tinha a ordenhadeira também, mas elas sabiam fazer a ordenha na mão, as duas sabiam fazer a ordenha na mão. Tem até uma colega nossa, que já esteve aqui conosco no podcast, que uma vez ela conversando com uma outra colega e explicando tudo que ela ia fazer lá na fazenda, pesar o gado, vacinar. E aí, uma vez, essas amigas dela olhou assim pra ela e falou assim: você não tem irmãos para fazer isso? Tipo assim, é um serviço tão pesado, tido como masculino mesmo, pela força, muitas vezes, de trabalho que ele exige, que muitas pessoas que estão na cidade estão comendo aquele alimento, que muitas vezes não valoriza aquele esforço do produtor rural lá no campo, de acordar cedo, fazer todo o processo produtivo. A gente costuma dizer, né, Marisa? Infelizmente, gente, leite não vem na caixinha. Não vem na caixinha. A caixinha já é a partinha final, mas antes tem que produzir o leite, né? De onde que vem o leite? Da caixinha do supermercado. Não, o negócio é bem diferente. Então, assim, realmente, assim, é louvável, assim, todo esse trabalho de esforço aí que as mulheres vêm executando. E aí, Patrícia, já estamos caminhando para o final, né? O nosso tempo aqui, ele passa muito rápido, porque a conversa é isso aqui, é uma conversa fluida, é uma conversa gostosa de ouvir, e com certeza os nossos espectadores, eles também sentem essa fluidez, né, lá quando ele está assistindo. E eu queria que você me dissesse, depois de tudo isso, depois desses 10 anos no agro, vivendo, experimentando, tudo que você viveu, quem a Patrícia se tornou? Patrícia é hoje uma mulher que tem muitas histórias para contar. Eu contei histórias, mas eu ganhei muitas outras histórias. Eu ganhei um aprendizado incrível que a faculdade não me deu. Eu ganhei amigos, atenção e respeito de pessoas que realmente valiam a pena. Tanto pessoas com pouquíssima instrução e que deram o melhor deles. Eu recebi o respeito dessas pessoas, e isso é muito importante, porque
valida de uma forma diferente, porque você receber uma pessoa que tem um cargo X e tem interesses é uma coisa, mas uma pessoa do campo que validou você, que se predispôs a falar com você, isso tem um peso superior, e me fez dizer bem assim, eu não quero parar não. Então, já adianto, Camila, tem um programa voltando, estou preparando um programa solo, que vai ter um viés de sustentabilidade, de turismo e do agro. Ele vai passar por esses 3 viés para que a gente possa continuar contando histórias, mas que elas possam ter um impacto social e um impacto financeiro para todo mundo que a gente vai contar histórias. E essa é a minha proposta, está no forno, entendeu? E vai sair, já tem nome, que pode mudar, mas é o Trilha do Sol, que está chegando por aí. Então é isso, Patrícia é uma outra mulher, depois desses 10 anos no agro, mas que ficou apaixonada e quer continuar contando histórias que impactem, que façam com que as pessoas se reenxerguem, se percebam importância como elas realmente são. Muito bom, muito bom. Parabéns, Patrícia. Obrigada. Sucesso aí nessa nova proposta de trabalho sua e que você realmente, assim, consiga ampliar, né, essa visibilidade que você costuma dar para todas nós. A gente sempre está de olho. Você vê que você contou umas 2 histórias que ainda a gente conhece. Mas a ideia é essa. Esse trabalho seu. E realmente, assim, essa sensibilidade de olhar e de saber contar essa história com as características de detalhamento que a história tem, eu acho que isso só um olhar feminino alcança. Isso você traz em todas as suas matérias. É uma coisa, assim, que chama a atenção da gente. Gente, tudo arrepiado. Eu sou apaixonada e muito grata por estar aqui contando essas histórias, porque muitas vezes elas passam despercebidas no dia a dia. E aqui, quando a gente revisita essas histórias, elas dão um quentinho no coração, elas fazem a gente ter vontade de continuar avançando. Eu estou com outros projetos pessoais na área de comunicação, mas esse sonho, essa possibilidade, ela de voltar a contar essas histórias de uma forma mais humana, ela me persegue, ela vai virar realidade em poucas semanas ela vai acontecer. Então já agradeço a oportunidade de estar dando esse spoiler por aqui, de ser recebida por vocês, 2 mulheres do agro maravilhosas, cada uma na sua área. Muito, muito obrigada por esse espaço aqui, obrigada mesmo, vocês são muito competentes fora dos estudos e aqui deram um show também. Obrigada, viu? Obrigada a você, Patrícia, também, você hoje é uma referência pra gente, então você deu voz a todas nós. E também a nossa realidade, né? Muita gente não conhece como é difícil a realidade no campo. E você se tornou esse arauto, né? O arauto do agro. Obrigada. E eu quero agradecer em nome da rede de apoio Mulheres Sergipanas no Agro. Eu acho que hoje o que nós temos de mais escasso e de mais, como é que eu posso dizer, significativo para a gente dar a uma pessoa é o nosso tempo. E só o fato de você ter tirado esse tempo para vir aqui, falar toda a sua história e como você trabalha em prol de ajudar a dar essa voz às mulheres do campo, a gente só tem a agradecer e te desejar muito, mas muito sucesso, muito mais sucesso do que você já teve até aqui, porque eu sei que você só está começando, e agradecer de coração esse seu apoio que sempre nos deu. Muito obrigada, meninas, obrigada mesmo. Tô, assim, sem jeito já. Obrigada mesmo. Bom, esse foi mais um episódio e siga-nos para os próximos.